seja muito bem-vindo ao JR Business. A cultura inglesa, mais do que uma rede de escolas de inglês, é conhecida por promover a cultura britânica. Para falar sobre o sistema de ensino e contar um pouquinho mais sobre a força dessa marca, nós temos o prazer de receber aqui o CEO da cultura inglesa, Marcos Nou Barbosa. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Adriana. JR Business, você já sabe, é o seu espaço para falar sobre negócios, carreiras de sucesso. Todas as terças-feiras tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Marcos, eu começo perguntando e pedindo para você contar um pouco da história da cultura inglesa no país. Uma escola, né, uma rede de escolas que tem uma marca muito importante, muito forte. E falar um pouquinho também sobre as subdivisões aí, que muita gente fica em dúvida. É verdade. A cultura inglesa, ela nasceu no Brasil em 1934, então já tem aí quase 90 anos. Ela começou com uma unidade no Rio de Janeiro. A cultura inglesa no Brasil nasceu com o propósito de promover essa integração entre o Reino Unido e o Brasil na época, a partir, claro, do aprendizado do idioma, do inglês, e também na promoção do intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido, também como uma forma de fortalecer o comércio bilateral na época. E começou no Brasil, então, com uma proposta de um projeto sem fins lucrativos com esse propósito, com essa missão. A primeira cultura nasceu, então, no Rio de Janeiro. Um ano depois, se abriu uma cultura inglesa aqui em São Paulo, com o mesmo nome, com a mesma marca, com os mesmos propósitos, mas sendo entidades geridas de forma independente. E ao longo das décadas, a cultura inglesa com sede no Rio cresceu, se desenvolveu, passou a operar em outros estados, e a cultura de São Paulo também cresceu em São Paulo e expandiu para outros estados. Também foram sendo criadas outras culturas inglesas independentes em outros estados, mas todas com a mesma marca, com a mesma missão, com o mesmo compromisso com a qualidade, com esse intercâmbio cultural, mas geridas, administradas e controladas de forma independente. E no ano passado, então, a gente começou um novo capítulo dessa história de quase 90 anos, com o início da união, então, operacional das culturas inglesas no Brasil, com a fusão entre a cultura inglesa de São Paulo e a cultura inglesa do Rio de Janeiro. Por que essa fusão é importante e o que ela traz de diferente para a marca? Bom, a gente tinha operações independentes, com o mesmo padrão de qualidade, com os mesmos propósitos, mas operações diferentes. A gente, passando a ter uma operação integrada nacionalmente, a gente se torna, claro, mais competitivo, empresarialmente falando, com economias de escala e com uma integração nacional fortalecida. Em especial no mundo digital, que a gente está entrando. No mundo digital não existe fronteiras geográficas, e essa atuação cada vez mais nacional, então, da cultura inglesa, tem esse racional, esses objetivos de ter uma operação mais competitiva, por ser uma operação mais nacional, e também um player cada vez mais digital. Marcos, a cultura inglesa também é conhecida por promover diversos eventos culturais, né? Entre eles, o Cultura Inglesa Festival. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse evento em específico. Bom, o Cultura Inglesa Festival já existe há 25 anos. Esse ano está marcando a 25ª edição do Cultura Inglesa Festival. E ele nasceu lá, então, há 25 anos atrás, com esse propósito de promover a cultura britânica no Brasil e o intercâmbio também da cultura brasileira com o Reino Unido. É um projeto cultural formado por diversas iniciativas, diversos conteúdos, espetáculos, 100% gratuito, de entrada franca, portanto, com essa missão de promover esse intercâmbio cultural. Ele sempre aconteceu aqui em São Paulo, porque era um festival realizado pela cultura inglesa aqui de São Paulo, e a gente passou a levar o Cultura Inglesa Festival para outros estados recentemente, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, e esse ano, com esta fusão entre a cultura inglesa de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente está tendo a primeira edição do Cultura Inglesa Festival na cidade do Rio de Janeiro também. Esses eventos culturais que a cultura promove são um diferencial da rede? Sim, porque nós somos uma
na essência, uma rede de escolas de inglês, mas a gente vai muito além do aprendizado e do ensino do idioma. Claro que a nossa missão passa muito por difundir o idioma e fazer com que os brasileiros aprendam inglês efetivamente, mas a nossa missão inclui também a promoção cultural, dar exposição para os nossos alunos para atividades culturais e promover a cultura. Isso está na nossa missão. Somos uma entidade sem fins lucrativos, inclusive, e a partir disso a gente tem uma responsabilidade social que vai além da educação, que vai além do impacto social através da educação e através diretamente de projetos sociais e de projetos de fomento da cultura. E um dos grandes instrumentos para isso é o Cultura Inglesa Festival. De que forma a participação dos alunos, esses eventos culturais, ajuda no aprendizado do inglês? Nós temos 4 habilidades para aprender um idioma, né? Saber falar, compreender, né? Ler e escrever. E sem dúvida alguma, das habilidades que apresenta maior desafio no aprendizado é saber falar. Isso vai muito com a prática. Então, as nossas atividades extracurriculares que a gente oferece para os nossos alunos promove essa oportunidade da prática do aprendizado do inglês, especialmente da oralidade, de conseguir falar com mais fluência. Então, nós temos as nossas aulas, evidentemente, com os nossos professores, em sala de aula, com horário e dia marcado, mas os nossos alunos têm acesso a uma série de atividades que vai além da sala de aula e que possibilita, então, essa vivência do idioma na prática, e não só nisso, mas na ampliação do repertório cultural dos nossos alunos. A gente associa muito aprender um idioma com a funcionalidade do idioma, de novo, de saber ler, escrever, falar, mas é importante a gente também ter uma exposição às culturas dos outros países. O relacionamento com pessoas de outros países se dá através do idioma, mas também através da compreensão das culturas dos outros países e do que essas pessoas se acostumaram a se relacionar, a se comunicar. Como é que um brasileiro se relaciona com um americano, americano com um italiano e por aí vai. Esses desafios de diferenças culturais a gente procura também endereçar através da exposição de atividades culturais. Marcos, recentemente a Cultura Inglesa lançou uma solução bilíngue que pode ser adotada por escolas regulares. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Exato, a gente desenvolveu nos últimos 3 anos, basicamente, uma solução bilíngue para escolas regulares, que a gente passou a chamar de plataforma bilíngue, com o objetivo de ajudar as escolas que têm o objetivo de ter um inglês mais forte na sua grade curricular, ou mais do que isso, oferecer programas bilíngues, bilinguismo no sentido de ensinar coisas em outro idioma. Não apenas o aprendizado, o ensino do idioma, mas o aprendizado de uma série de competências e atividades em outro idioma. Esse é o conceito de bilinguismo. E é um desafio para as escolas oferecerem programas ou soluções bilíngues, porque é uma diferente abordagem. É um desafio para os professores das escolas também conseguirem lecionar em outro idioma, mas existe uma tendência bastante clara no Brasil, que já é realidade em outros países, inclusive, das escolas regulares passarem a oferecer cada vez mais programas e soluções bilíngues. Então, de qualidade. De qualidade. E que funcione. Esse é o desafio, oferecer um programa bilíngue que efetivamente funcione. E vendo essa tendência, e a gente já trabalha há décadas no ensino de inglês e também no ensino de competências socioemocionais através do inglês, a gente se viu levado a ampliar nossa missão, não só através das nossas filiais e unidades, mas também na parceria com escolas para oferecer programas bilíngues. Nós temos uma plataforma digital que facilita isso, conteúdos exclusivos, mas vai muito além de um conteúdo. A gente oferece uma assessoria para as escolas poderem efetivamente oferecer um programa bilíngue e também a capacitação dos professores da escola para poderem, de fato, lecionar suas atividades em inglês.
A cultura inglesa tem investido bastante no ensino digital também, né, Marcos? Você acha que isso é uma tendência, agora é um caminho sem volta? Você acredita que o público que antes tinha mais dificuldade com o inglês, tinha receio de ir para a sala de aula, principalmente as pessoas mais velhas que não conseguiram aprender lá atrás, se sentem mais à vontade com essa forma de ensino? Sem dúvida. Bom, o ensino à distância, digital, virtual, seja no ensino superior ou cursos livres, já vem se tornando uma realidade já há bastante tempo. No caso do inglês, isso é um desafio um pouco maior, porque para aprender inglês a pessoa tem que praticar, tem que exercitar. Então, com uma aula gravada, por exemplo, como no ensino superior acontece muito o ensino à distância ou virtual, fica difícil aprender inglês. Agora, no modelo virtual, em que existe uma interação efetiva com o aluno, em que existe uma relação com seus colegas e com seu professor, esse aprendizado começa a ganhar força. É o que a gente chama do modelo remoto. Não exatamente o online, aquele online com conteúdo só ou com aula gravada. O modelo de ensino remoto, em que eu tenho um professor, eu tenho a minha turma, faço parte de um grupo e aprendo inglês dentro desse contexto. A pandemia nos levou para isso, sem dúvida alguma, quando a gente se viu forçado a transpor o nosso ensino presencial, que até então essencialmente era presencial, para o modelo remoto, com seu professor, dia e horário marcado. Alguns alunos se adaptaram nesse modelo, outros não, tanto que muitos alunos voltaram para o presencial agora com as restrições se reduzindo, mas muitos alunos preferiram ficar no modelo remoto, que tem as suas vantagens de conveniência. Então a gente acredita muito nesse modelo remoto, no modelo presencial cada vez mais enriquecido digitalmente, não aquele modelo presencial tradicional, mas o modelo presencial nas nossas unidades, em sala de aula, mas que tem uma experiência enriquecida com conteúdos e atividades digitais, o modelo presencial ressignificado, então, digitalmente, e o modelo remoto. E a gente acredita também no modelo online mais tradicional, mas muito com o papel do professor, com aulas particulares, com aulas em grupo. Então, a gente está enxergando basicamente 3 grandes portfólios: o modelo presencial, digital, modelo remoto e o online. E as pessoas vão optar para qual formato se adequa mais ao seu estilo de aprendizagem. Cada pessoa aprende de uma forma diferente, tem as suas preferências. No online, por exemplo, demanda mais disciplina das pessoas, porque se eu posso estudar em qualquer horário, em qualquer local, eu tenho que ter uma disciplina para efetivamente reservar um horário para estudar, ser um pouco mais autodidata. Então são formatos diferentes para perfis de pessoas diferentes, mas a gente acredita nessa variedade de ofertas, de possibilidades. Agora, Marcos, para oferecer ensino de inglês com qualidade, como a cultura inglesa oferece, é fundamental ter professores bem preparados. E a cultura investe bastante nisso também, né? Da preparação dos professores. Muito, isso é uma característica muito forte nossa. Agora, 2 semanas atrás, nós tínhamos uma delegação numa conferência na Europa com 8 professores nossos participando. Nós temos inúmeros congressos que a gente manda professores nossos, capacitação contínua. A gente tem uma área interna só voltada para o desenvolvimento dos nossos professores. Então, isso é uma marca nossa. O que diferencia, no final das contas, uma instituição de ensino de outra é o seu corpo docente. É claro que os recursos digitais têm uma importância cada vez maior, os conteúdos, tecnologia, metodologias, mas o professor é o que, no final das contas, faz a grande diferença. A gente acredita muito nisso e isso depende da capacidade de uma instituição de ensino de atrair e de reter os melhores professores, mas além disso de continuar investindo no desenvolvimento contínuo desses professores. Então, isso é uma prática nossa histórica e que nesse aspecto a gente não vai mudar, seja no presencial, no virtual, no remoto, no online. A gente acredita que o professor sempre vai ter um papel fundamental, um papel que está mudando dependendo do formato.
de uma aula mais expositiva, de transmissão de conteúdo, para um papel mais de mediador, de facilitador. Então, o papel do professor muda, mas a gente continua acreditando que o papel do professor continua sendo fundamental na experiência de ensino e de aprendizagem. Marcos, muitas escolas gostam de dizer que contam com professores nativos, usam essa informação como chamariz para os alunos. A cultura inglesa pensa um pouco diferente em relação à importância disso, né? É porque, assim, saber falar inglês e saber ensinar inglês são coisas não exatamente a mesma, são coisas diferentes, né? A gente tem professores, não pessoas que sabem falar inglês, né? Não que a gente não possa ter um professor nativo, um professor estrangeiro conosco. A gente tem, na verdade, muitos professores de outros países lecionando conosco, mas são professores, né? Isso é fundamental ter essa clareza, essa diferenciação. Professor é uma profissão. E eu costumo dizer, na verdade, que professor é a profissão das profissões, né? Porque toda pessoa que tem uma profissão teve que passar, claro, para o professor. E existe uma forma específica de ensinar um idioma, ensinar o inglês. Existe um conhecimento, claro, para isso, uma abordagem, uma forma de atuar como professor. Se um americano, um inglês ou coisa assim, que recebe um treinamento de um conteúdo específico, ou um plano de aula, e começar a dar aula de inglês, não é necessariamente a mesma coisa de ser um professor, de fato, formado, capacitado para dar aula de inglês, né? Então, a gente não acha que isso necessariamente é algo relevante. O relevante mesmo é ser um professor efetivamente de inglês. E o fato de a gente ter professores, em grande parte, claro, brasileiros, tem essas vantagens também, né? Essa empatia com o nosso aluno, o entendimento de como o brasileiro aprende, os desafios de pronúncia de uma pessoa que fala português ao falar inglês. Então, tem suas vantagens, na verdade, de ser um professor brasileiro. Mas, independente de ser brasileiro, americano ou europeu, o que faz a diferença, de fato, é ser efetivamente um professor. Uma pessoa com uma vocação para a docência e com uma preparação, uma qualificação, uma experiência como professor. Então, o professor está no centro da aprendizagem e não é um papel fácil exercer o papel de professor. Então, precisa ser efetivamente um profissional qualificado, formado como professor. Antigamente, eu lembro, quando eu era adolescente, que se falava que o inglês era um diferencial. Hoje, o que a gente percebe é que o inglês é obrigatório, todo mundo precisa ter. Hoje em dia, se você não tem, você está fora, né? Você muitas vezes não consegue nem participar de um processo seletivo. Então, hoje é muito básico você ter um inglês de qualidade. Qualquer pessoa pode aprender inglês, porque ainda é um monstro para muitas pessoas, né? Ainda não me sinto capaz de aprender inglês. Qualquer um pode? Conta pra gente. Essa pergunta é muito boa e a minha resposta, assim, aprender o inglês ou um idioma em geral está ao alcance de qualquer pessoa. Só que, como quase tudo que tem valor na vida, não vem fácil. E não é de fato fácil nem rápido aprender um idioma como o inglês. Agora é possível estar ao alcance de todos. Eu vejo muitas pessoas se frustrando ao aprender inglês porque parte de uma expectativa irreal que eu vou aprender inglês em um ano, que vai ser fácil, vai ser rápido, porque agora existe um método revolucionário que eu vou poder aprender inglês rapidamente. Então, assim, como qualquer habilidade, como qualquer competência na vida, aprender o idioma não é tão simples e não é rápido, mas está ao alcance de todos. E aí vem o papel do professor de entender como é que é a forma mais fácil de uma pessoa aprender, como ela aprende mais fácil, de acolhimento, de encorajamento, de criar essa segurança nas pessoas e também do lado do aluno de saber quais são os seus objetivos. Talvez uma pessoa não precise ter um objetivo de ter um inglês perfeito, um inglês fluente, mas dependendo dos seus objetivos profissionais e pessoais, a pessoa pode estabelecer um objetivo, olha, eu vou ter um inglês intermediário, porque isso atende meu objetivo. Ok, então esse é o teu objetivo, você vai conseguir alcançar no tempo. Eu quero ter uma carreira internacional, eu quero fazer um mestrado no exterior, vai ter que ter o inglês, claro, de um nível mais avançado ou fluente. Então, é importante as pessoas entenderem quais são os seus objetivos com o aprendizado do inglês.
e se comprometer com isso. E, claro, ter um bom apoio, uma boa escola de inglês e estar, assim, ao alcance de todos. Nesse mundo agora globalizado efetivamente no mercado de trabalho, qualquer pessoa pode ter uma carreira internacional sem sair do Brasil, com um modelo de trabalho remoto. Então, o inglês se tornou a última fronteira do mercado de trabalho. Não existe mais, em certo grau, a fronteira geográfica, ou precisar ter um visto para trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa. Eu posso trabalhar aqui do Brasil, dependendo do tipo de profissão, é claro, numa empresa americana, para uma empresa europeia, se eu tenho a capacidade de me comunicar em inglês. Então, o benefício de se aprender inglês é muito grande, mas, claro, isso exige tempo, isso exige uma dedicação. Não vai vir fácil um aprendizado do idioma, mas está, assim, ao alcance de todos. E o papel do professor nesse encorajamento é fundamental para o aluno. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o perfil dos alunos da cultura inglesa e se esse perfil vem mudando aí nas últimas décadas. Uhum. Bom, os nossos alunos, historicamente, eram alunos, claro, crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que querem aprender inglês, que a família quer complementar a educação através da aprendizagem do idioma. E, em grande parte, então, nossa base de alunos era composta como eu disse, por crianças e adolescentes. Na última década, 10, 15 anos, isso começou a mudar e a gente começou a ter também bastante aluno adulto. Aquele adulto que não aprendeu inglês enquanto criança ou adolescente, que é um profissional que quer crescer profissionalmente e que começa a ver o inglês como uma limitação no seu desenvolvimento profissional, ou também quando está na sua vida pessoal tendo exposição com o idioma, seja numa viagem ou vendo um filme, ouvindo uma música, começa a ver as restrições que não saber inglês causa. Então, a gente vem tendo cada vez mais alunos adultos, isso não é tão recente, já é das últimas 2 décadas, especialmente na última. E agora, com o modelo de ensino virtual, remoto, se difundindo, a gente deve ver um crescimento, especialmente no segmento de alunos adultos. Agora, Marcos, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar a entrevista, as pessoas, nosso público que acompanha o JR Business gosta muito de conhecer um pouco mais sobre a carreira dos nossos entrevistados, carreiras de sucesso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua, como você chegou, onde você está, e também falar sobre a importância de ocupar esse posto numa empresa que tem uma proposta tão bacana quanto a cultura inglesa. Tá bom, obrigado. Bom, eu tenho um perfil executivo, fiz administração de empresas, depois mestrado em Harvard, também administração de empresas, e desenvolvi a minha primeira metade da minha carreira na área de mídia, num grupo de comunicação no sul do Brasil. E há 12 anos atrás eu fiz a migração para a área de educação. Eu estava querendo ter uma experiência efetivamente em educação, profissionalmente. Eu venho de uma família, não de professores, mas uma família muito voltada para a educação. Isso é um valor familiar que eu tenho, dos meus irmãos. E eu passei a querer ter uma atividade profissional diretamente com educação. Então, nos últimos 12 anos eu trabalho com educação, passei por diferentes segmentos de educação, ensino superior, educação básica, ensino técnico, cursos de idiomas. E agora, à frente da cultura inglesa, então, liderando uma instituição que na próxima década vai completar seu centenário. E isso é motivo, claro, de muita responsabilidade e de orgulho, né, de liderar uma instituição como essa. E o nosso desafio, pessoalmente, à frente da cultura inglesa, é de, ao mesmo tempo, preservar a essência da cultura inglesa e transformar essa organização centenária numa organização digital. Quando a gente avalia e estuda as empresas duradouras, as empresas centenárias, uma das formas dessa longevidade é justamente isso, entender qual é a sua essência e preservar essa essência, mas além dessa essência continuar evoluindo e progredindo a organização e seguindo o mundo em transformação. JR Business está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a presença do CEO da cultura inglesa, Marcos Noll Barbosa. Muito obrigada, Marcos. Um prazer receber você aqui. Obrigado a você pelo convite. Foi um papo muito legal. Muito bacana.
Você que está em casa, antes de encerrar, quero lembrar que todos os episódios do JR Business estão disponíveis nas plataformas digitais da Record TV. Então corre lá e acompanha tudo que a gente vem fazendo aí durante todo esse tempo. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima.